Bom dia, irmãos, graça e paz a todos vocês. Tenho a alegria, e a satisfação de estar contribuindo e dividindo com os irmãos mais uma lição da nossa revista, Tão Grande Salvação, estudo sobre o homem e a redenção. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que é a graça comum. E nessa revista a gente vai ter o privilégio hoje, e a capacidade de compreender a explicação bíblica a respeito das bênçãos dos descrentes, a distinção entre ser abençoado e ser salvo. Vamos perceber a importância de compreender a graça comum de Deus e vamos viver de acordo com sua condição de salvo, glorificando a Deus pelas bênçãos recebidas. Então eu quero convidar o irmão a estar conosco nesse dia, chamar a esposa, o esposo, os seus filhos, para a gente estar estudando juntos essa lição, que tem como graça comum, bênçãos divinas para todos. Antes de começar o estudo, eu quero convidar os irmãos a gente estar orando neste momento. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos por essa oportunidade, Senhor, de mais um dia, Pai, estarmos estudando a sua palavra. Dá-nos sabedoria, Deus, de compreender, de entender, Senhor, os propósitos e o quão grande é o seu amor por nós, de estar estendendo a sua mão, Senhor, para que nós pudéssemos compreender o caminho que nos leva a Ti, Senhor, essa graça maravilhosa da salvação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de a gente adentrar ao estudo na revista, eu quero convidar os irmãos a estar abrindo suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 43 a 48, que é o nosso texto base do estudo de hoje. Então vamos lá. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Voltando aqui na revista, diz assim: muitos filhos de Deus perguntam por que pecadores não regenerados continuam a receber inúmeras bênçãos de Deus. A resposta a essa pergunta é que Deus concede a graça comum. Mas o que é graça comum? É a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inúmeras bênçãos que não fazem parte da salvação. A palavra comum significa alguma coisa comum a todas as pessoas, não restrita aos crentes ou aos eleitos. Então hoje nós vamos estudar alguns tópicos sobre essa graça comum. Então nós vamos ver exemplos da graça comum, razões da graça comum e vamos ter conclusões sobre a graça comum. Então vamos lá. O exemplo da graça comum. Como explicar a vida relativamente ordenada que há no mundo, quando sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno? Por que a terra dá frutos bons e não apenas cardos e abrolhos? Como podemos explicar o fato de o homem pecador ter algum conhecimento de Deus
e algum discernimento do bem e do mal? Que dizer aos talentos especiais e do desenvolvimento da ciência por parte de tantas pessoas? Como explicar a busca do homem por Deus através das religiões? A doutrina da graça comum responde a tudo isso. Comum porque se estende a todos os seres humanos, sem distinção. E alguns exemplos dessa graça comum é a vida física. O apóstolo Paulo lembrou aos sábios de Atenas que Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E Jesus disse que o Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. A Bíblia registra que ímpios são abençoados por Deus, que eles também recebem graças dos céus. Tudo se resume nisto: Deus é o autor e o mantenedor da vida de todos os seres humanos, salvos e não salvos. Nós temos também a vida intelectual. Ao criar o homem à sua imagem, Deus o fez como ser racional, conferindo-lhes capacidade intelectual. Jesus Cristo é apresentado como aquele que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. Isso está em João 1,9. O Filho de Deus permite que iluminação e entendimento cheguem a todas as pessoas de todo o mundo. Então, os homens que estão mortos de seus delitos e pecados só conseguem realizar grandes obras por causa da graça divina, mesmo que não creiam. Temos a vida moral. Os seres humanos não caem totalmente nas profundezas do pecado, porque Deus intervém e coloca limites, principalmente nos soberbos, como foi o caso de Nabucodonosor. A gente confere essa história no livro de Daniel 4. E o que Deus faz? Ele usa a consciência. O apóstolo Paulo afirma que os que não têm lei, a consciência serve de lei, acusando ou defendendo-os. Nós podemos conferir isso em Romanos 2, 14 e 15. Os pecadores também fazem o bem. Isso significa para os cristãos que o fato de um ímpio realizar boas obras mostra na realidade a graça de Deus em ação. É a graça de Deus na vida das pessoas. Temos a vida social, que também é comum a todos. As organizações sociais são evidências da graça de Deus na sociedade. A principal delas, a família, continua sendo usada por Deus para preservar a pureza e a moral da sociedade. Ainda que haja degradação dos valores familiares, ela continua sendo a principal instituição divina. A família continua sendo a principal instituição que Deus criou. As autoridades são outra manifestação da graça de Deus para a preservação da sociedade. Todos os agentes humanos são meios para refrear as ações do mal na sociedade. Aqui abre um parênteses e diz assim: já foi comprovado sociologicamente que a educação sozinha não muda a sociedade. É claro que os governos corruptos não representam a plena manifestação da graça de Deus, mas Deus os usa apesar de toda essa iniquidade. Temos a vida religiosa. Paulo afirma aos romanos que os homens têm conhecimento de Deus. O que eles não fazem é glorificá-lo como Deus, nem rende-lhes graças. Triste, né? Em tudo vós sejam acentuadamente religiosos, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio.
Atos 17, 22 e 23, nós podemos conferir isso. Muitas pessoas em todo o mundo recebem milagres e livramentos de Deus. Todos os dias, em todos os cantos da terra. O problema é que eles não atribuem a glória àquele que realmente realizou o feito, que demonstrou sua bondade. Nós podemos ver pessoas dizer assim: nossa, eu tive muita sorte desse livramento hoje. Graças a Deus eu não estava correndo muito, não vinha um carro na minha direção, aquela escada estava bem firme. Nós atribuímos a coisas os nossos livramentos do dia, as bênçãos, as graças. Mas nós esquecemos que ali tinha o Senhor cuidando de nós. Então a graça é comum a todos. Eu falei que nós tínhamos tópicos, então nós vamos para o segundo tópico, que é razões da graça comum. Nós vimos agora exemplos da graça, que são vida física, vida intelectual, vida moral, vida social e a vida religiosa. Agora nós vamos para a graça, razões da graça comum. Embora a graça comum proporcione tantas bênçãos, ela não salva as pessoas, pois é diferente da graça salvadora. A graça comum não transforma o coração humano nem conduz as pessoas ao genuíno arrependimento e à fé. Ela reprime o pecado, mas não muda em medida alguma a disposição fundamental de alguém, nem purifica a natureza humana decaída. Redimir os que serão salvos, então é uma das razões da graça comum. A gente vai ver aqui: redimir os que serão salvos, demonstrar a bondade e misericórdia de Deus, demonstrar a justiça de Deus e demonstrar a glória de Deus. Tudo dentro das razões da graça comum. Redimir os que serão salvos. Deus permite que pessoas pecadoras vivam, gerem filhos, para que tenham oportunidade de se arrepender e crer no Evangelho de Jesus Cristo. E assim, os propósitos de Deus vão se cumprindo nas gerações futuras. Demonstrar a bondade e misericórdia de Deus. Jesus declarou que Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Mas isso não significa que Deus suspenda a punição sobre o pecado. Ele apenas adia a punição para mostrar que não tem prazer em executar seus juízos. Ele é o Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Demonstrar a justiça de Deus, que é mais uma razão da graça comum. Todas as pessoas que não aproveitam a bondade e a misericórdia de Deus tornam-se alvo da justiça de Deus. Alguns da igreja de Tiatira passaram por essa experiência. O convite repetido de Deus aos pecadores para que se arrependam e a recusa repentina, repetida esse convite, faz com que a justiça de Deus, ao condená-los, seja percebida muito mais claramente. A gente pode conferir esse texto em Romanos 2:5. Demonstrar a glória de Deus, mais uma razão da graça comum. Assim como a verdade que muitos não dão a glória devida ao nome de Deus, também é verdade que muitos glorificam a Deus todos os dias em toda a parte. Ao dizer graças a Deus, sabemos que muitos o fazem mecanicamente, mas outros o fazem de coração. Ao experimentarem um livramento, uma cura ou alguma bênção. No episódio da cura dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. E este era samaritano. O importante é que ele deu glória a Deus em alta voz. Precisamos apenas dar glória a Deus em alta voz? Não, mas ele deu de coração. Era sincero essa gratidão a Deus.
Nós vamos agora para as 3 conclusões sobre a graça comum. Que a graça comum é salvação, incrédulos e suas boas ações e gratidão a Deus. Então, a graça comum é salvação. A graça comum não significa que aqueles que a recebem serão salvos. As pessoas que a Bíblia chama de inimigos de Deus, contra Cristo, inimigos da cruz de Cristo e filhos da ira, são as mesmas pessoas mencionadas nos tópicos anteriores dessa lição. Ainda que experimente uma enorme porção da graça comum de Deus durante sua vida, se não crerem no Evangelho de Cristo, não serão salvas da ira vindoura. Eu vou repetir. Ainda que experimentemos uma enorme porção da graça comum de Deus durante sua vida ou em nossas vidas, se não cremos no Evangelho de Cristo, não serão ou não seremos salvos da ira vindoura. Incrédulos e suas boas ações. Não devemos rejeitar as coisas boas que os incrédulos fazem, como se fossem totalmente más. Muitas coisas boas, oriundas de vários lugares, de vários profissionais, feitas de diversas maneiras, são o fruto da mão de Deus, agindo graciosamente através da vida de pessoas que não estão em Cristo, embora elas não saibam. Deus usou Ciro, um rei persa, como instrumento para abençoar o seu povo, Israel. E ele disse: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Está em Isaías 44, 28. Gratidão a Deus. A doutrina da graça comum deve conduzir nosso coração a uma extrema gratidão a Deus. Vamos dar alguns exemplos. As ruas, as praças, os jardins, os parques, as famílias, os amigos, os parentes, as escolas, as lojas, os hospitais, a segurança política, a segurança policial, o progresso tecnológico, são obras e boas obras de Deus, em sua maravilhosa graça comum, para nos proporcionar. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então tudo é criado, proporcionado pela boa mão de Deus. Ao concluir esse assunto, precisamos deixar claro algumas diferenças entre ser abençoado e ser salvo. Vamos entender essas diferenças. Então, ser abençoado e ser salvo. Vamos à graça comum. Ser abençoado. Todos nós, eu e você, recebemos o fôlego de vida, temos inteligência, nós estudamos, temos emprego, oportunidades. Temos muitas pessoas e vemos pessoas que têm um grande coração voltado à contribuição, a ajudar, a estender as mãos, aos outros. Tem um coração até contrito, boa pessoa, bom amigo, bom vizinho. Porém, isso não significa que é salvo. Entenderam, irmãos? Essa é a graça comum. Agora é a graça salvadora em Jesus Cristo, que é ser salvo. Então, o que é ser salvo? É crer na graça redentora de Jesus. É aceitar Jesus na sua vida, para a sua vida, para a nossa vida e para a vida toda, em todos os momentos. É querer, é desejar essa graça redentora acontecendo na nossa vida, na vida das nossas famílias, dos nossos amigos, nossos colegas de trabalho. É viver a graça redentora de Jesus. Nós podemos nos certificar de tudo que nós vimos aqui,
no livro de Efésios 2, de 8 a 10. Vamos lá, se os irmãos quiserem acompanhar. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, ou de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, meus irmãos, nós tivemos a condição nesta manhã e o privilégio de entender o que é a graça comum e a graça salvadora. E eu espero que eu e você, a gente tenha no nosso coração a graça comum, mas em especial também, para que as duas se complementem, a graça salvadora. E que essa possa se estender a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, nesta manhã, através do grupo do WhatsApp da igreja, através do Facebook, do Instagram, do YouTube, e que nós possamos tomar posse dessa palavra nesse dia e que ela não fique só nesse dia, mas que ela possa se estender para o resto da nossa vida. Que a graça salvadora, ela faça parte da minha e da sua vida. Em nome de Jesus.